Nessa aula nós vamos conversar sobre estudos criativos. E aproveitando o fato de que hoje o meu cabelo está mais revoltado do que o normal, eu vou te ensinar a estudar de uma forma muito louca. A maioria das pessoas acha o processo de estudar uma coisa muito chata, ou porque as matérias são muito maçantes, porque é muito difícil, porque nunca viveu aquilo que está estudando, enfim. Só que ao você estudar dessa forma, achando que tudo é chato, o seu cérebro vai receber essa informação da seguinte forma: essa informação que está chegando aqui é chata, acho melhor eu esquecer ela. Só que isso vai acabar piorando o seu processo de absorver aquele conteúdo. Eu sei que nem sempre é fácil estudar de uma forma atrativa, mas quanto mais inusitada for a forma que você aprende a matéria, melhor o seu cérebro vai memorizar. E por mais tempo, essas informações vão se manter na sua memória de longo prazo. Mas aí você vai me dizer: Andréia, mas eu não sou uma pessoa criativa. Todos nós somos criativos. A diferença é que alguns exercitam essa capacidade e outros evitam ela. E eu quero que você seja uma das pessoas que vai exercitar. E por isso eu trouxe essa técnica aqui, que eu utilizei muito nos meus estudos, que é o Palácio de Memórias. A vantagem dessa técnica é que ela vai dar uma base para você. Se você se diz não ser uma pessoa muito criativa, essa técnica ela vai utilizar algo que você conhece para você colocar lá coisas desconhecidas, ou seja, a matéria que você precisa aprender, mas de uma forma bem inusitada. Então agora eu vou te mostrar como é que funciona a técnica do Palácio de Memórias, te trazendo um exemplo que eu vou fazer aqui agora com você na prática. Então eu trouxe aqui o artigo 15 da Constituição, que tem um texto assim bem chatinho de decorar. Então, primeiramente, você iria ler todo o artigo, né? Eu não vou ler todo ele aqui, eu vou direto para a prática. A gente vai passar linha por linha e eu vou te explicando o que eu faria para memorizar utilizando o Palácio de Memórias para eu conseguir gravar essas informações que estão aqui. Depois que você faz essa leitura do tema que você está estudando, você vai escolher um palácio. No meu caso, para facilitar aqui, eu vou escolher a minha casa, porque daí pode ser para você ir imaginando, enquanto eu vou criando aqui as cenas, fica mais fácil para você imaginar aí na sua casa também. Mas você vai determinar um local que você conhece. O que são os palácios de memória? São locais que você conhece, por exemplo, a sua casa, o seu trabalho, a sua universidade, o caminho que você faz para chegar em algum lugar. São locais bem conhecidos, que você conhece todos os detalhes, os móveis, as casas que tem na volta. E você vai utilizar esses objetos ou essas referências para você colocar alguma informação do seu estudo nesse local. E você gravar esse mapa, vamos dizer assim, com essas informações que você tem aqui para estudar. Vamos fazer na prática então. Começando pelo caput do artigo 15, então, que diz assim: é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Bom, aqui para mim, cassação lembra caça. Caça de javali. Eu não sei porquê. Tadinho do Pumba. Mas para mim lembra isso. Então, cassação. E fala da palavra vedação também. Então, eu imaginei assim: entrando na minha casa, lá na porta da minha casa, você pode imaginar a porta da sua casa. Eu imaginei, sabe aquelas faixas amarelas, assim, de crime? Eu imaginei essa faixa na porta da minha casa, assim, com uma foto de um javali. Dizendo assim: proibida a caça de javali. E para mim pegar a segunda parte que diz ali: cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... Isso para mim seria importante, talvez eu gravar para alguma questão. Então eu vou dar um jeito de colocar essa parte lá no início ali do meu palácio. Então, a faixinha amarela lá com a foto do proibido caça de javali, e embaixo vai ter um aviso assim dizendo: aviso, perca ou suspenda a sua lógica. Então algo do tipo assim: nossa, eu vou entrar num lugar muito doido. Entende que eu estou colocando as informações de uma forma muito estranha, muito inusitada, mas que eu estou conseguindo colocar tudo que está nessa frase. Você tem que imaginar, você tem que estimular aí a sua criatividade. Vamos para o primeiro inciso, então. E o inciso primeiro diz: cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Então, eu abri a porta e eu entrei na minha sala. E sentado no sofá está o meu vizinho, que é italiano, mas ele tem naturalização brasileira. Ele está até vestido com a camiseta do Brasil, assim. E ele está chorando, batendo com um martelo, assim, dizendo:
Io non voglio tornare in Italia. Você conseguiu entender a cena que eu criei aqui na minha cabeça dentro ali da minha sala? Ou seja, eu juntei a parte do cancelamento da naturalização com a sentença transitada em julgado, que para mim, na minha cabeça, sempre foi um martelo, assim, um martelinho, né, de juiz. Para você pode ser algum outro elemento, mas aqui é só para você ir pegando a ideia. E o inciso 2 diz assim, incapacidade civil absoluta. Então lá no meu palácio, eu vejo o meu vizinho naquela situação ali na sala e eu achei meio estranho. Mas daí eu olho pro lado e eu tenho o móvel da TV e esse móvel ele tá balançando como se fosse um berço. E eu acho estranho, aí eu vou lá, me aproximo e olho lá dentro, tem um bebê dormindo. Ou seja, incapacidade civil absoluta, um menor de 16 anos. Eu coloquei um bebê dormindo lá dentro. O inciso 3 fala, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Tá, vamos lá. Aí eu vi aquela cena do bebê ali dormindo dentro do meu armário da TV, e tá, mas eu deixei. Aí eu continuo andando e eu passo pelo quarto. Quando eu olho a porta do quarto, não é mais uma porta, ela é uma cela. E lá dentro tá o Coringa do Batman. E ele tá lá naquela pose dele assim, olhando no relógio. Ou seja, o que eu fiz aqui? Eu trouxe um criminoso, vamos dizer assim, que me lembra condenação criminal, transitada em julgado. E enquanto durarem os seus efeitos, ele tá olhando no relógio. Enquanto durar os efeitos, eu vou ficar preso aqui, depois eu vou sair por aí fazer maldades. Entendeu mais ou menos a historinha? E o próximo inciso diz, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º e um monte de coisa lá. Aí fala sobre ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica e blá, blá, blá. Tá. Aqui, depois que eu vi que o Coringa tá ali no meu quarto, eu achei meio estranho, beleza. Mas aí eu resolvo ir pra cozinha e eu encontro a minha irmã. E eu vejo que ela tá meio estranha assim, mas eu lembro de dizer pra minha irmã, Mana, a gente vai ter que ir na festa, todo mundo vai ter que ir na festa mais tarde. E daí ela pega e diz assim pra mim, eu não vou. Aí eu pergunto, mas por quê? Ah, porque agora eu não como mais açúcar, então eu não vou nessa festa, porque eu sei que vai estar cheio de doce lá. E eu, tá, tudo bem. Mas daí quando eu olho atrás dela, eu vejo que ela tava com as mãos todas sujas de bolo, ela tava comendo um bolo enorme, todo açucarado. Aí eu pensei, você tava criando uma condição para não ir na festa, mas você tá fazendo coisa errada aí, né? Você tá comendo açúcar mesmo. Entendeu aquela ideia ali que ele fala no artigo? Recusa de cumprir obrigação. No caso dela, eu peguei a convicção filosófica. Na cabeça dela, disse, eu vou dizer que eu não como mais açúcar porque eu não quero ir nessa festa. Entendeu mais ou menos como é que ficou? E daí a gente vai para o último inciso que fala assim, improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Aí eu trouxe aqui esse artigo para você. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, blá, 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 a indisponibilidade dos bens, enfim, a improbidade administrativa. Então, tá, eu deixei a minha irmã ali falando aquilo que ela estava falando e resolvi ir lá para a área de serviço. E quando eu chego lá na lavanderia, eu vejo um guarda de trânsito. Eu sei que ele é um guarda de trânsito porque no bonezinho dele tá escrito assim, guarda de trânsito. Só que ele tá com um barril na volta dele, assim, ele tá sem as roupas dele. Ele tá todo envergonhado, assim. Aí eu pergunto pra ele, mas o que você tá fazendo aqui? Ele diz, eu acabei roubando umas moedinhas de um parquímetro e acabaram indisponibilizando todos os meus bens. Entendeu mais ou menos? Improbidade administrativa, indisponibilidade dos bens. Isso ajuda a associar todo esse parágrafo que é bem grande. E é assim que você vai criar os seus palácios. Eu não sei se você conseguiu entender todas as histórias que eu te contei aqui, mas você percebeu que eu não peguei apenas palavras-chave. Eu consegui, em algumas cenas, eu consegui colocar tudo que está naquele inciso. Ou seja, quanto mais criativo você conseguir ser, quanto mais ridículo for a situação, melhor o seu cérebro vai gravar essa informação. E o mais legal do Palácio de Memórias é que, como é um local conhecido, no caso aqui eu fiz na minha casa, espero que você tenha conseguido imaginar aí na sua casa também. Mas lá na prova vai acontecer o seguinte, vai aparecer, digamos que vai aparecer alguma pergunta aqui desse artigo, do artigo 15.
E na hora você, opa, mas eu fiz uma memorização de palácio de memória sobre esse assunto. E você vai puxar esse local e vai começar a contar a primeira parte da história. Lembra lá no início que na minha porta tinha uma faixa amarela, tinha um javali? Quando você entrar nessa memória, todo o resto da história vai vir. E vai vir a parte, por exemplo, digamos que a pergunta é sobre o inciso terceiro. E você contando a historinha para você mesmo, repassando ela na hora da prova, vai vir muito fácil essa informação. Então, esse é o ouro dessa técnica. Uma, que para você que tem dificuldade de ser criativa, ela vai ajudar você pelo fato de usar algo que você já conhece e você vai colocar as informações que você está estudando lá, que são as informações desconhecidas. E outra que durante a prova é uma técnica que vai ajudar você muito fácil a recuperar tudo isso que você estudou. Mas é claro, você não vai conseguir utilizar essa técnica para todo o seu estudo, você tem que ser seletivo, saber em que momento essa técnica vai ajudar você. Talvez daqui a pouco para gravar listas que exigem uma ordem vai ser muito bom, porque você vai conseguir colocar talvez no caminho que você está fazendo dentro do seu palácio, vai ser bem interessante. Mas existem muitas outras técnicas atrativas que você pode utilizar. Dependendo do que você está estudando, você aplica outra técnica. Você tem que saber ser seletivo. Então, a partir de agora, construa os seus palácios de memória. E assim, não ache que você não é uma pessoa criativa ou que vai ser difícil. Isso é treino. Você vai estimulando cada vez mais a sua criatividade e você vai ver o quanto que o seu estudo vai se tornar mais atrativo. Isso vai ajudar muito você lá no dia da prova. Eu te vejo na próxima aula.